Bom, galera, então eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os confrontos recentes, sobre umas curiosidades e sobre os destaques também, no caso, agora, do Boca Juniors. Bom, o que falar do Boca, que foi o time que enfrentamos na semifinal para chegar na final contra o Palmeiras no Maracanã. O Boca foi um time sempre muito difícil que apareceu pelo caminho do Santos. E ano passado não foi diferente, já que no primeiro jogo teve um empate em La Bombonera em 0 a 0, com diversas polêmicas, principalmente a que vai aparecer aí. Não foi uma polêmica, foi um momento engraçado que o Marinho apareceu de cueca pra admirar a La Bombonera. Que momento o cara, né, colocando, né, um instrumento, não vou ficar falando instrumento, mas enfim, pênalti no próprio Mário, né, que gerou uma repercussão enorme, que foi um pênalti absurdo, que até hoje ninguém entende como o VAR não marcou. E na volta, né, aqui na Vila Belmiro deu Peixoto, não teve jeito, passaram trator nos argentinos. O Santos jogou muito bem, anulou o salvo, que era uma das principais armas do Boca Juniors. O Tevez também saiu irritado, não quis trocar nem de camisa com o jogador do Santos e meteu logo um 3 a 0. Bom, o que falar do Boca Juniors na situação atual deles na Liga e na Copa da Argentina? Na Copa da Argentina, que eu vou começar pelo mais fácil, eles passaram pelos 16 avos de final contra Defensores de Belgrano e passaram para as oitavas. O sorteio ainda não aconteceu, não tem um adversário definido. Já na Liga, o Boca Juniors está em quarto no grupo B. Então, deixa eu tentar explicar mais ou menos o que acontece. Tem o grupo A e o grupo B da Liga da Argentina. Depois isso vira outra liga. Na temporada 2020, o Boca Juniors foi campeão dessa liga. E agora eu vou trazer alguns números, partidas, derrotas e vitórias. Eles estão com 13 pontos, 9 partidas, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Eles já fizeram 16 gols e eles estão com um saldo de 6. Os destaques do Boca Juniors, né, são aquelas famosas estrelas que o Santos já enfrentou no ano passado. O ponta argentino Pavón, que inclusive já jogou uma Copa do Mundo, um ponta que gosta de correria, é muito driblador e bom finalizador. Carlitos Tevez, esse dispensa apresentações, o capitão do clube argentino, que é uma das maiores referências, o camisa 10 do time, tem um poder de liderança muito forte e joga de centroavante nessa equipe. O outro é o lateral Buffarini, que inclusive teve passagens pelo São Paulo. E para finalizar, uma das maiores esperanças de ataque é o meia-direita Salvio, que já teve passagem inclusive pelo Benfica. Ele que no jogo contra o Santos tinha uma grande preocupação como que a defesa ia lidar com o Salvio e ele foi anulado aqui na fila e não fez absolutamente nada. Felipe Jonathan, craque da bola, quebrou ele e não teve... Não quebrou literalmente, né? Anulou ele e no jogo ele conseguiu fazer absolutamente nada. Agora volta com o Arpones, que ele vai dar aqui ó, toques rápidos, é transição, pá, pá, pá. Pum! Que merda que vai ficar isso aqui. Salve, salve família, é nóis Rafinha, tamo junto. Falar um pouco do Boca Juniors agora. E olha só, tô sem nada na cabeça, sem boné, sem chapéu, sem nada, tá aqui ó, hoje tá aqui. Então vamos lá, vamos falar do Boca Juniors primeiro. Nosso adversário mais difícil. Bom, eu particularmente tenho um grande respeito pelo Boca, é um dos grandes times do futebol mundial, um dos maiores da América do Sul. E eu tive lá na Bombonera, põe a foto aí. Olha eu pequenininho, sem barba, sem nada. E eu tive lá e, mano, a La Bombonera é um ambiente que ela é muito pesada, tá ligado? Você entra lá, você já tá assim, tenso e tal, e não tinha ninguém, você viu na foto, tava vazio. Não tinha jogo, era férias dos caras e tal, mas é muito pesado, é um ambiente complicado de ir, imagina de jogar. E eu tenho aqui ó, camisa do Boca, pá, acho bonita e tal. Não vão me encher o saco não, que o Boca não é rival, então eu posso ter camisa, tá suave. E aqui ó, o moletom lá que eu tava usando na foto, Boca, muito da hora. E mano, o Boca é um adversário conhecido do Santos já na Libertadores, a gente enfrentou eles 2 vezes em finais. Das 5 finais que o Peixão jogou, 2 foi contra o Boca. O nosso segundo título de Libertadores, né, o de 1963, a gente ganhou em cima do Boca lá na Bombonera, com show de Coutinho, enfim. E a segunda final que a gente jogou foi em 2003, que a gente acabou perdendo, aquele time que tinha Elano, Robinho, Léo, Diego, enfim, aquele timaço. Mas acabamos perdendo no Morumbi
Isso que dá não jogar final na Vila Belmiro ou no Pacaembu. Ficar jogando lá no Morumbi, aí dá essas merda. Bom, a gente se encontrou ano passado na semifinal da Libertadores. Ano passado não, temporada passada, na semifinal da Libertadores. Lá 0x0, jogo complicadíssimo, porém roubado. Marinho sofreu pênalti, como o Rafa já falou, mostrou foto, enfim. E aqui não teve jeito, passamos o carro, esquece. Lucas Braga jogando muito, Soteldo, Marinho, todo mundo, gol do Pituca. E é isso. Adversário mais difícil do grupo, o maior adversário do grupo. Porém, talvez, por conta de não ter torcida, a La Bombonera não seja o estádio mais difícil do grupo. E eu já vou explicar mais pra frente por que tem um estádio mais temido dentro do nosso grupo do que a La Bombonera. Outro adversário do Santos na fase de grupos é o conhecido Barcelona de Guayaquil do Equador. Bom, o time, num confronto recente, encontrou o Alvinegro Praiana em 2017 pela Libertadores e o Santos foi eliminado por esse time. Bom, lá no Equador, em Guayaquil, foi 1-1. O Santos tinha Ricardo Oliveira, Bruno Henrique, o técnico era o Levi Coupe e tinha um time muito bom, Vecchio não é nem fudendo, porém tinha o Lucas Lima em grande fase e o Lucas Lima não estava nesse primeiro jogo. E o Levir teve que improvisar o Vecchio, fazendo uma posição totalmente diferente, quando poderia ter usado a Giamota. Muitas pessoas não gostaram da escalação. Bom, enfim, foi 1-1 o jogo, como eu disse. O Santos tinha a vantagem do gol fora, levou a decisão para Vila Belmiro, não conseguiu jogar com o resultado embaixo do braço, já que tomou 1-0 e foi eliminado nas quartas de final da Libertadores daquele ano. E foi uma confusão esse jogo. Agora eu vou trazer como o time equatoriano está na liga e trazer também os destaques para vocês. Barcelona de Guayaquil tem 17 pontos em 8 jogos. Eles têm 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. 17 gols feitos, 7 tomados, um saldo de 10. Bom, dá pra ver que o time do Barcelona de Guayaquil é um time que gosta do ataque, gosta de fazer gol e não toma muitos gols. Isso o Santos tem que ficar bem esperto, até porque é um time que pressiona bastante. Agora vamos falar alguns destaques, vou falar 4 destaques, assim como eu falei do Boca, e é isso. Damian Dias, meio atacante argentino que tem 4 gols na liga. O outro é Emmanuel Martínez, segundo atacante argentino também, com 3 gols. Carlos Garcés, do Equador, com 2 gols. E uma surpresa aqui, Brion Castillo, zagueiro equatoriano, com 2 assistências. É muito difícil a gente ver um zagueiro participando, querendo ou não, ativamente do ataque, com 2 assistências, mesmo que não seja tanto. Em 8 jogos é um número bem expressivo. Bom, vamos falar agora do Barcelona de Guayaquil, que não é esse Barcelona aqui, nem veste essa camisa, nem tem esse símbolo, mas a cor é essa, amarelo. Vamos falar sobre algumas curiosidades do Barcelona de Guayaquil. Bom, como eu já falei, a cor do Barcelona de Guayaquil é amarelo, o Barcelona do Equador, né? Pra quem não sabe onde é Guayaquil, Equador. E eles têm, antes de todo o início de temporada, uma festa e tal para começar a temporada, como o Barcelona da Espanha tem lá o troféu Juan Gamper, que eles fazem um amistoso contra algum time para começar a temporada, enfim. E eles chamam lá de Noche Amarilla ou Noite Amarela. E eles chamam alguns jogadores importantíssimos do futebol para jogarem pelo Barcelona de Guayaquil nesse amistoso. Se liga nessas fotos. A gente tem André Pirlo jogando pelo Barcelona de Guayaquil, Del Piero jogando pelo Barcelona de Guayaquil, Diego Forlán, uruguaio, jogando pelo Barcelona de Guayaquil, o nosso querido Ricardo Izexon Kaká jogando pelo Barcelona de Guayaquil, Ronaldinho Gaúcho jogou mais de uma vez já a Noche Amarilla, e esse ano foi escolhido Javier Mascherano para ser o craque desse jogo importante para a temporada dos caras, enfim. O Santos enfrentou o Barcelona de Guayaquil 5 vezes, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O primeiro jogo entre os dois foi em 1962, aquele timaço do Santos, e foi 6-2 para nós, 4 gols do Coutinho. Se liga nessa foto aí do Pelé com um jogador do Barcelona de Guayaquil que eu não sei quem é. Bom, depois a gente jogou em 2004, 2 jogos pela Libertadores, lá e aqui. Vencemos de 3-1 lá e vencemos de 1-0 aqui.
E aí as coisas começam a ficar ruins em 2017, como o Rafa aí já falou, que foi aquele empate lá e a derrota aqui, a gente foi eliminado nas quartas de final em 2017. E esse jogo é uma doideira, porque não teve só briga em campo, o Bruno Henrique sendo expulso, cuspindo no cara, enfim, teve briga fora do campo também, fora do estádio, enfim. Foi mal família, a câmera parou de gravar do nada, não sei o que aconteceu, mas estamos de volta. E o que eu tava falando é que não teve briga só dentro de campo não, teve briga fora do estádio também entre a torcida do Santos e a polícia. A gente pegou um relato da Letícia, que já apareceu aqui no canal do Fala Torcedor, sobre esse dia. Ela estava no estádio e vivenciou toda essa treta. Escuta aí o que ela falou. Eu vou na vila com meu pai e aquele dia ele tava viajando e não podia me levar. E minha mãe viu que eu queria muito ir, então ela se ofereceu pra ir comigo. Aí a gente foi. E tem um funcionário do meu pai que mora ali perto. Então sempre que a gente vai assistir jogo, a gente deixa o carro estacionado em frente à garagem dele. E aí naquele dia a gente estacionou o carro lá, subimos, ficamos ali na cativa e a gente pensou que ia ser um jogo sossegado, porque teoricamente era pra ser, né? A gente pensou que o Santos ia ganhar, só que aconteceu o oposto, o Santos perdeu, eu já saí chorando por conta da derrota. E no que a gente tava descendo as escadas da cativa pra ir em direção ao carro, a gente viu que tinha um amontoado de gente bem ali no final da escada e uma fila, e ninguém deixava a gente passar. E aí um senhor virou pra mim e falou: olha, tá tendo bomba, tá tendo briga lá fora, então não vão deixar a gente sair agora. E eu comecei a chorar mais ainda, um monte de barulho de bomba, de tiro, maior desespero, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha dimensão se era algo grande ou não. Aí daqui a pouco uma moça abriu a porta e minha mãe falou: meu, vamos correr pra esquerda. Aí a gente saiu correndo pra esquerda, que era pra onde estava o nosso carro, e a gente saiu correndo, e a gente chegou no carro. Aí minha mãe tremendo, desespero, eu tremendo, porque ela nunca vai na vida, então ela já não tá acostumada a ir lá. E ainda com tudo aquilo acontecendo, ela tava em choque. E aí ela começou a ligar o carro. No que ela liga o carro, a gente vê um monte de cavalo da polícia, tipo um monte vindo na nossa direção, cheio de policial correndo. E aí a minha mãe já tava meio com o carro embicado assim pra sair, e ela: o que a gente faz? Eu, sei lá, larga o carro. Nisso a gente largou o carro no meio da rua, ligado, e saímos correndo. No que eu saí correndo, tinha um cara parado em frente a um portão de uma casa, chamando um monte de gente pra dentro. Ele falou: vem, vem, vem. Aí eu entrei, só que minha mãe passou reto. Daqui uns 5 minutos ela voltou gritando: cadê minha filha? Cadê minha filha? E eu tava lá, e ela voltou e ficou lá comigo. Aí passou uns 10 minutos, a gente voltou pro carro que a gente tinha largado no meio da rua. E entramos, aí a gente tava em desespero, né? A gente entrou e fomos em direção pra ir embora de lá. Só que nisso a gente tava no canal, a gente foi ali parar no canal pra voltar pra nossa casa. E a gente começou a ouvir mais barulho de bomba. E a minha mãe começou a dar ideia de querer voltar, ao contrário, na mão ao contrário na avenida. Eu falei: não, mas você não vai fazer isso, tá doida? Continua reto, vai dar tudo certo. Aí a gente conseguiu passar, mas assim, foi um sufoco. Nosso último adversário é o The Strongest da Bolívia. Bom, esse time já encontrou o Santos na mesma Libertadores que o Barcelona de Guayaquil em 2017, porém na fase de grupos. Lembrando que o The Strongest joga na altitude, então isso pode ser um agravante nos jogos contra o Santos. Bom, na oportunidade, o primeiro jogo foi na Vila Belmiro e o Santos venceu com facilidade por 2-0. Porém, lá, com a altitude a favor, os bolivianos arrancaram o empate por 1-1. Agora eu vou trazer como está a tabela da Liga Boliviana para vocês. The Strongest está em segundo lugar, com 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 14 gols feitos, 7 tomadas. Saldo de 7. Já dá pra ver que o time boliviano vem pra cima mesmo e não toma tantos gols assim. É um time equilibrado. Agora vamos trazer 3 destaques do time que podem complicar a vida do nosso Santão. Jair Reynoso, colombiano, atacante, já tem 2 gols pelo time boliviano. Willy, um atacante brasileiro, já tem 2 gols, centroavante. E Rolando Blackburn, do Panamá, ele tem 1 gol e ele também é centroavante. Bom, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, eu e o Arpogas a gente tentou fazer um apanhado, de análises sobre os 3 times. E agora eu vou dar a minha opinião sobre esse grupo. Eu acho que é o grupo da morte. O Santos caiu num grupo muito difícil. Eu acredito que vão ser jogos muito legais de se assistir, até porque o Santos está jogando bem, jogou muito bem contra o São Lourenço as 2 partidas. E bom, eu acredito que o Santos consiga passar em primeiro.
mas eu acho que com certa dificuldade. Acho que vai ter bastante equilíbrio nesse grupo e o Santos tem que ficar bastante atento aqui, ó, contra o The Strongest, lá na Bolívia, na altitude, também na La Bombonera, porque são jogos muito difíceis que vão exigir muito do time do Santos. Agora, Barcelona de Guayaquil, não pode esquecer o jogo de 2017, tem que meter pau nos caras. Vamos falar do nosso último adversário, o The Strongest. The Strongest, que na tradução significa o mais forte, é o mais fraco do grupo, olha só que coincidência. Mas eles têm um fator que influencia muito a favor deles, que é a altitude. E é nesse ponto que eu queria chegar quando eu falei que a La Bombonera não era o estádio mais temido do grupo, porque vai ser o estádio do The Strongest, muito por conta da altitude. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil que o Santos vai enfrentar, vai ser o jogo contra o The Strongest lá. Mas eu confio no Santos, apesar da altitude, eu creio que a gente consegue passar bem, passar em primeiro e não ser derrotado na fase de grupo. Apesar de eu considerar também, igual o Rafa, o grupo da morte, até porque tem Santos e Boca Juniors, dois dos maiores clubes do mundo. Boca de Maradona e Santos de Pelé. Não tem como ser pouca coisa esse grupo não. Bom, então é isso, família. O vídeo foi um pouco mais longo hoje porque a gente teve que falar do grupo da Libertadores. É um assunto importante e não é um assunto simples de falar, né? Até porque são 4 times. E agora vocês voltam aí com o Rafa para ele encerrar o vídeo. E é nóis, tamo junto, valeu! Curtam, comentem e compartilhem muito esse vídeo. A gente gostou muito de fazer, dar nossa opinião e tal. É isso, galera. Um beijo e boa sorte pro nosso peixão. Valeu!